Irmãos, eu vou dar sequência aqui e o tema é: os planos do Senhor não são frustrados. Isaías é um livro fantástico, eu tenho aprendido bastante. Não sei se os irmãos têm aprendido tanto, mas eu tenho aprendido bastante. E o texto que eu vou usar é Isaías 8, de 1 a 11, de 1 a 10. Não dá para falar o texto todo, o capítulo todo, porque é muita coisa. Então nós vamos dividir isso em dois. Diz assim: Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Zeberequias. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe o nome rápido despojo, presa segura. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levados as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos, cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Um texto muito interessante, maravilhoso, e que o Senhor nos dê capacidade para explicá-lo, e mais que isso, contextualizá-lo, ou seja, o que nós podemos aprender com isso, como que eu posso usar esse texto na minha vida hoje, um texto escrito 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías, e como é que eu pego esse texto e eu trago ele para hoje, o que nós aprendemos com uma passagem dessa? A mesma dificuldade que eu tenho, o presbítero Danilo também tem, aplicando Abacuque. Como é que você pega uma profecia de Abacuque e você contextualiza? Que o Senhor nos dê graça. Pois bem, esse texto especificamente do versículo 1 até o versículo 8 é uma profecia sobre o sucesso da investida do rei assírio sobre Peca e sobre Remalias, ou seja, sobre Israel e sobre a Síria. E depois essa investida também seria sobre Judá, que ficou totalmente amedrontada com a investida do rei da Síria. Então eu vou procurar fazer aqui texto a texto para nós entendermos. Trata-se de um texto bastante difícil, mas nós vamos ver o que o Senhor fala conosco. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isso comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Zeberequias. Muito bem, quando ele diz assim, então o Senhor me disse, isso é importante por quê? Porque isso não saiu da cabeça do profeta Isaías. Não foi ele que acordou de manhã e falou: eu vou lá falar para o rei isso. Não, o Senhor me disse. Então, quando ele foi falar com o rei, é uma ordem do Senhor para que o profeta Isaías fosse falar com o rei Acaz, que é o rei aqui nesse período da história. Nós percebemos que o livro começou com Uzias, depois de Uzias, Jotão, que é o filho de Uzias, depois Acaz, e daqui a pouco nós vamos falar de outros reis. Mas nesse período aqui, era o rei Acaz que estava governando o reino do sul, Judá. Então, quando ele diz, então o Senhor me disse, foi o Senhor que disse o profeta, e ele foi falar com o rei Acaz. E esta profecia não é nada mais, nada menos que o que nós falamos no domingo passado, que nós falamos sobre Isaías. Ou seja, é a confirmação da profecia passada,
que o profeta previu e falou e profetizou da desolação que se aproximava do rei de Israel e do rei da Síria. Ele já tinha profetizado isso no capítulo 7, que o Senhor ia trazer um grande exército que ia devastar o rei da Síria, a Síria e o reino de Israel. Lembrando aqui que nós estamos falando de dois reinos: reino de Israel, reino do norte, reino de Judá, reino do sul. Quando você vai ouvir falar de Samaria, você vai ouvir falar, isso é reino do norte. Quando você ouvir falar de Jerusalém, é reino do sul. Então tem essas, às vezes ele chama de Jerusalém, às vezes ele chama de Judá, às vezes ele chama de reino do sul, às vezes ele chama de Samaria, reino do norte, ele chama de Israel, reino do norte, ele chama às vezes com algumas tribos. Então a gente vai, quando chegar nesses momentos, eu explico, aqui é reino do sul, aqui é reino do norte. Muito bem, ele havia predito que ambos os países, Síria e o Israel, eles seriam privados dos seus reis, ou seja, os reis, tanto de um país quanto de outro, seriam retirados, seriam devastados, seriam destruídos, seriam vencidos pelo rei da Síria. E isso ele fala lá no capítulo 7, o versículo 16, quando diz assim: na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis você treme de medo. Que menino é esse? É aquele menino que nós falamos no capítulo 7, que tem um nome chamado Um Resto Volverás. Esse é um filho de Isaías, um resto volverás. Antes que aquele menino soubesse desprezar o bem e o mal, ou seja, antes que ele chegasse aproximadamente a 11, 12 anos, aconteceria que os dois reis da Síria e de Israel seriam destruídos pelo rei da Síria, da Assíria. E agora o Senhor manda o profeta registrar essa profecia. Até ali o profeta estava falando para Acaz, só que agora o Senhor manda o profeta registrar essa profecia. Isaías tinha que tornar essa mensagem tão pública e chamativa quanto possível. Ele tinha que fazer isso chegar a toda a população, a todos os moradores de Jerusalém. E para que se cumprisse, quando o Senhor fizesse cumprir essa profecia em Judá, todo mundo saberia que foi o Senhor que fez. Então ele fala para o profeta registrar essa profecia numa tábua. E é interessante que o Danilo está trazendo aqui, a mesma situação aconteceu em Abacuque. Até estou citando aqui Abacuque 2:2, quando ele fala assim para o profeta Abacuque: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Até quem passa correndo. O Danilo já explicou o que significa isso daqui, mas é da mesma forma. Os profetas precisavam registrar essas profecias para que todo mundo, todo o povo soubesse verdadeiramente o que estava acontecendo. E que quando se cumprisse, eles saberiam que foi o Senhor que mandou e não aquilo não saiu de o profeta acordou de manhã cedo e resolveu fazer isso. Não, foi o Senhor que mandou ele fazer. E este mesmo procedimento o Senhor fala para Isaías fazer. Esta mensagem, ela deveria ser numa grande tábua de ardósia, no mesmo caso que ele fala aqui de Abacuque. Deveria ser algo tão impactante o suficiente que todos pudessem ler e entender. Ler aquilo e entender do que se tratava aquela profecia. E se fosse escrito toda a profecia, que é um livro muito grande, as pessoas não iam entender. Aí o profeta pega essa profecia e ele resume essa profecia em 4 palavras. 4 palavras, que as pessoas, na hora que lessem essas 4 palavras, saberia qual seria a profecia do Senhor. E essas palavras é justamente essa: rápido à presa, veloz ao despojo. É isso que significa a profecia: rápido à presa, veloz ao despojo. E por que isso? Porque era costume do exército, quando o exército vencia, ele levava todo o despojo daquele exército vencido. E o que eram os despojos? Eram roupas valiosas, era o escudo, era a espada, animais, ouro, tudo que tinha de valor, o exército que venceu, ele levaria como despojo, ele tinha direito de despojar, de levar aquilo ali para ele.
E o profeta, e o Senhor fala para dizer, para a frase justamente isso: rápido a presa, veloz ao despojo. Qualquer um na época que lesse essa profecia saberia muito bem do que estava dizendo. O ataque da Síria sobre Israel e sobre a Síria, da Assíria, sobre a Síria, do A, começando com S somente, e sobre Israel, e como que aconteceria isso, e o que ia acontecer, e os dois reis, o rei Tiglat-Pileser viria e ia tomar como despojo. Eu sei que a gente fala assim, Assíria, depois Assíria. Então, o império, o exército poderoso é o império assírio, é o império que surgiu ali na Mesopotâmia. E a Síria é um país que estava querendo derrotar Judá. Muito bem, e para confirmar o que o Senhor tinha determinado, o profeta chama agora duas testemunhas, para dizer justamente o que ele estava querendo fazer. Dando sequência, no capítulo 8, versículo 3 e 4, ele diz assim: fui ter com a profetisa. Profetisa aqui não é uma mulher que ficava profetizando que o profeta foi lá consultar. Profetisa aqui, o próprio texto diz quem é a esposa do profeta, é a esposa dele. Fui ter com a profetisa, ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. É outro nome assim, bem interessante, né? No estudo passado, nós falamos para colocar o nome dos filhos de um resto volverás. Esse daqui é um outro nome. Se você está em dúvida no nome do filho, coloca aqui, ó. Rápido despojo, presa segura. Por quê? Porque esse é o nome que o Senhor mandou ele colocar no filho dele. Interessante isso. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria, diante do rei da Síria. Percebe que aqui ele já fala Damasco e Samaria, ou seja, Síria e Israel, que são as capitais. E esse nome aqui, rápido despojo, presa segura, é o nome que Deus pede ou manda Isaías colocar no seu filho. Se você lembrar bem, no capítulo 7, eu falei que aquele menino que chama um resto volverás, a Bíblia diz que antes que ele saiba discernir o bem e o mal, aconteceria. Esse filho aqui, é antes que ele fala papai e mamãe. Então você percebe que a profecia, o tempo vai se esgotando. Ali seria mais ou menos 12 anos. Aqui, nós não sabemos quanto tempo, mas aqui levaria no máximo 2 anos, 9 meses de gestação, mais 9 meses, 1 ano para a criança começar a falar, não sei, uns com menos, outros com mais. Então, no máximo 2 anos, a profecia se cumpriria. E o Senhor manda ele colocar esse nome na criança. E é interessante que o primeiro filho, um resto volverás, ele significava a promessa de misericórdia. E por que a promessa de misericórdia? Porque, irmãos, nós já falamos aqui, isso não é novidade para vocês, que o povo, o reino do norte, ele foi conquistado pelos assírios, e ele foi devastado. Só que o Senhor disse assim, 100 anos depois, que o povo do sul também seria conquistados, mas não pelos assírios, pelos babilônicos, certo? Então, um resto volverás, significa que mesmo que o Senhor levasse o povo cativo para a Babilônia, depois de 70 anos, voltaria esse povo para a terra prometida. Foi o que aconteceu. Voltou com Esdras, com Zorobabel, depois com Neemias, reconstruindo os muros de Jerusalém. Se você olhar a história, o povo do reino do norte não voltou. E aí eu vi uma coisa interessante, qual a diferença entre cativeiro e exílio? Eu não tinha pensado nisso. Quando o rei da Síria levou o povo do norte cativo, significa que ninguém voltou. Era uma prisão, e o reino do norte foi devastado. O reino do sul foi levado como exílio, então ficou 70 anos e voltou para sua terra prometida. Então o primeiro filho, um resto volverá, significa
misericórdia. O segundo filho, rápido à presa, veloz ao despojo, significa o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre o povo. Por que o juízo de Deus sobre o povo? Porque o rei Acaz desprezou a profecia do Senhor. Porque o rei Acaz desprezou a confiança do Senhor. Quando o profeta falou para ele que era para ele confiar no Senhor, ele preferiu fazer aliança com o rei da Síria, chamado Tiglat-Pileser. Então, o segundo filho significa o juízo do Senhor sobre a nação de Judá. E o nome dos filhos de Isaías revela que o profeta, ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele tinha um relacionamento, ele andava com o Senhor manda ele colocar o nome, um resto volverás, ele põe, o Senhor manda ele colocar o outro nome, ele põe, porque o filho de Isaías, os dois filhos, significava a mensagem que o Senhor queria passar para o povo, e quando as pessoas vissem aqueles dois meninos, saberia qual é a mensagem, qual é a profecia que o Senhor tinha para o povo de Judá. A primeira profecia é que o povo voltaria, a segunda profecia é que uma aliança feita do rei Acaz com o inimigo se voltaria num laço, uma aliança totalmente desastrosa. E da mesma forma que Isaías tinha um relacionamento com o Senhor, o rei Acaz, ele não tinha um relacionamento com o Senhor. Por isso que ele não faz o pedido, quando Deus fala assim para ele, pede e eu vou te dar um sinal. Ele diz, não, eu não vou tentar o Senhor meu Deus. Por quê? Porque ele não tinha um relacionamento perfeito, ele não andava nos caminhos do Senhor, diferente do profeta. E como eles não creram, como o rei Acaz e o povo de Jerusalém, eles não creram, eles foram fazer a aliança com Tiglat-Pileser, como eu disse, o rei da Síria, para livrar Judá de Israel e da nação síria, ou seja, de Rezim e de Peca. Mas, num primeiro momento, isso deu certo, só que a situação se inverteu contra Judá. No primeiro momento, ele acertou na sua aliança, ele mandou presentes, ele comprou os favores do império assírio. Neste primeiro momento deu certo, só que no segundo momento, essa aliança virou em laço, essa aliança inverteu e mostrou que a aliança feita de Acaz com o rei da Síria não era da vontade do Senhor, não era uma realidade que o Senhor queria para Judá. Na realidade, essa aliança, como eu disse há pouco, ela se transformou num laço, uma aliança totalmente desastrosa, que teve consequências terríveis. E aqui eu quero fazer uma primeira aplicação para mim e para você, que é o seguinte: trocar a segurança do Senhor pela segurança humana nunca foi a melhor opção. Trocar a confiança do Senhor por alianças humanas nunca foi a melhor opção. E eu queria falar aqui de duas situações apenas que nós encontramos e às vezes nós tratamos e as pessoas choram a respeito disso. Por quê? Porque no primeiro momento parecia que era a coisa mais certa do mundo, mas no segundo momento o desastre é iminente. Ou seja, a primeira situação, casamento com pessoas que não creem. Quantas pessoas chegam para nós agora chorando amargamente porque erraram isso lá no passado? E às vezes a desculpa é o seguinte: mas eu conheço um casal que deu certo. Eu também conheço, mas conheço um monte que deu errado. Primeira coisa, casamento com pessoas que não creem no Evangelho. Você é cristão? Isso eu estou falando para os solteiros. Você é cristão? Você é cristã? Sou. Você está namorando alguém que não crê em Cristo, que não crê no Evangelho? Tô. Então vá diante do Senhor e veja se é isso mesmo que o Senhor tem para você. Difícil falar isso? Não, é Bíblia. Segundo, sociedade com ímpio.
Nós atendemos pessoas e dizem, rapaz, mas lá era tão bom no começo, estava tão certo, só que agora a pessoa quer fazer umas coisas que são erradas. É, bem feito. Por quê? Porque a gente fala, cuidado com isso, não vai fazer sociedade com pessoas que não crê no Evangelho. Porque se não crê no Evangelho, não tem escrúpulo nenhum, não tem filtro nenhum. Pode dizer, eu conheço uma que deu certo, eu também conheço, mas eu conheço num monte que deu errado. Por que eu estou falando essas duas coisas? Porque é justamente isso, a aliança do rei Acás com Tiglat-Pileser, no primeiro momento deu tudo certo, mas depois você vai ver aqui que deu tudo errado mais tarde. Tudo errado mais tarde. Então, irmãos, vá diante do Senhor, vê se é isso mesmo que o Senhor quer para a sua vida, porque depois de feito, aí o desastre vem, e aí o choro é amargo. Aí, como nós vamos ver um pouco mais para frente, às vezes a água está no pescoço, ainda você está respirando, mas a água já chegou no pescoço. E qual é o conselho que a palavra nos dá neste sentido? Efésios capítulo 5, de 15 a 17. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurais compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos queridos, quantas vezes nós tiramos o Senhor dos nossos planos? Ou vou fazer essa pergunta diferente: quantas vezes você e eu colocamos o Senhor nos nossos planos? Quantas vezes nós perguntamos verdadeiramente para o Senhor se é da vontade dEle aquilo para a minha vida? Quantas vezes? E nós esperamos a resposta. E nós aceitamos a resposta. Quantas vezes? Ou nós tomamos as decisões e depois nós choramos amargamente, falando, Senhor, mas por quê? Ele responde, porque você me perguntou, mas nem esperou eu responder. E já foi tomando as suas decisões. Irmãos, se nós somos cristãos verdadeiramente, nós precisamos colocar a nossa vida, os nossos planos, as nossas vontades diante do Senhor e esperar que Ele fale conosco. E Ele fala conosco pela sua palavra. Eu coloquei justamente isso, esta deveria ser a prática em todas as decisões de nossas vidas, em todas. Mas eu vou contar um caso aqui, rapidinho, aconteceu comigo, rapidinho, 5 minutos eu conto. Eu sempre quis ser gerente da empresa que eu trabalho lá em Curitiba, sempre quis, era meu sonho trabalhar em Curitiba. E um dia eu recebi uma proposta para ser gerente em Curitiba. Falei, Senhor, abriu as portas, muito obrigado, Senhor, resposta de oração, glória a Deus, tá tudo aquilo, feliz da vida. Eu estava feliz da vida, só que o coração não estava. Sabe quando você fala da boca para fora? Que bom, chegou minha vez, só que por dentro assim, não é isso aí. Só que eu estava tentando convencer o meu coração de que ele estava errado, e eu estava certo, só que aquilo estava pulsando negativamente. Falei, mas não é possível, surgiu a oportunidade, do jeitinho que eu queria, rapaz, olha, foi esse pedido para fazer isso, para ganhar isso, para fazer, mas que coisa linda, como é que pode? E o coração dizendo não, e a vontade dizendo sim, e o coração, a carne falando sim, e o espírito falando não, até o dia que eu me rendi diante do Senhor, fui perguntar para ele, Senhor, o Senhor falou não. Falei, não é possível, Senhor, já está errado, responde de novo, não. Difícil a gente aceitar. Você sabe por quê? Porque nós nos enganamos com nós mesmos. Você quer aquilo, é o teu sonho. O Senhor falou não. Eu liguei para o meu gerente em Curitiba, eu falei assim, um crente também, um pastor, falei, Levi, eu não vou. Por que você não vem, irmão? Eu não venho porque o Senhor não está nesse negócio. Eu não vou porque eu não estou em paz. Ele falou assim, amém, irmão, fica em Londrina. Quando eu falei, eu não vou, fez assim de cima das minhas costas. Vap! Graças a Deus, 3 meses depois, a função que eu ia foi extinguida de Curitiba. Entendeu como é que é o negócio? Você quer ir, a sua carne quer fazer, tudo está certinho, do jeito que você orou. Só que às vezes o Senhor testa a gente para saber se nós estamos diante da vontade dEle verdadeiramente. E isso foi um aprendizado para mim, colocar diante do Senhor tudo, porque eu sou assim... normalmente apressado, eu quero colocar, como diz minha mãe,
a carroça na frente dos burros, muitas vezes, e aí eu me dou mal algumas vezes, mas eu tenho aprendido com o Senhor de orar, colocar a situação diante dele e esperar que ele responda. Do versículo, irmãos, voltando aqui para o texto, foi só um parênteses, do versículo 5 até o versículo 8, o Senhor usa o profeta para dizer como será agora a situação de Judá. Lembra que eu falei para vocês que a aliança até agora tinha dado certo? Beleza, os 2 reis da Síria e de Israel foram destruídos. Beleza, estou livre. Agora o Senhor diz, então agora eu vou tratar com você. Do versículo 5 até o versículo 8, do capítulo 8. Falou-me ainda o Senhor, veja aqui, também não saiu da cabeça do profeta, o Senhor falou com o profeta, dizendo, em vista de que este povo ter desprezado as águas de Siloé, que corre brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias. Quem são Rezim e o filho de Remalias? Rezim da Síria e o filho de Remalias de Israel. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Que palavra dura, que palavra difícil para aquele povo entender, para o profeta falar e para o povo entender. Por quê? Porque o profeta deixa claro que o Senhor é quem está falando, e que estes acontecimentos certamente viriam sobre Judá, e seria de uma forma arrasadora, seria consequência de uma aliança mal feita lá atrás, aliás, seria consequência de uma incredulidade do rei Acaz e dos moradores de Jerusalém. A situação agora se vira contra Judá. Antes eles estavam sossegados, só que agora a situação se vira contra eles. A primeira situação, como eu disse, estava resolvida. Rezim e o filho de Remalias foram destruídos, a situação está resolvida, eu não preciso me preocupar mais com isso. Mas agora a situação se vira contra o Senhor. E aqui no texto tem algo interessante que diz assim, ó, em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé. Irmãos, o que significa desprezar o Senhor? Já parou para pensar nisso? O que significa desprezar o Senhor? Eu e você, se você for sincero comigo, você vai concordar comigo. Quando eu e você somos humanos e nós somos desprezados pelas pessoas, nós ficamos chateados. Ficamos ou não ficamos? Nós ficamos chateados no primeiro momento. Ah, não, tá, tudo bem. Nós ficamos chateados. Agora, vamos elevar isso à potência. E quando isso acontece com o Senhor? E quando eu e você, ou quando este povo propriamente dito, eles desprezam o Senhor. Aqui, ele diz aqui, ó, em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé. Águas de Siloé aqui, você pode entender que é o Senhor. O povo de Judá, o povo de Jerusalém estava desprezando o Senhor. Aliás, tinha desprezado o Senhor. Isso significa que o Senhor não era importante para eles, que o Senhor não fazia parte do plano deles, que o Senhor não estava mais na relação do Deus que eles iam pedir socorro, que agora o seu socorro viria de uma aliança humana, viria de uma aliança com um rei ímpio, que a segurança de Judá e Jerusalém estava no poder bélico dos assírios e não no livramento do Senhor dos exércitos, onde você olha para o capítulo 6, que você diz que você vê que os montes tremem diante do Senhor. E agora nós percebemos o rei de Judá, o rei de Jerusalém, ele, povo de Deus, tremendo de medo diante de um rei ímpio, ou diante de dois reis ímpios.
E nós vamos tratar justamente sobre isso, que esta tratativa consiste no fato de Judá ter desprezado o Senhor. E como eles desprezaram o Senhor, não confiando no livramento e estando derretendo de medo, olha essa expressão, achei fantástica, derretendo de medo dos reis Peca e Rezim, o Senhor ia trazer sobre eles a fúria do rio Eufrates. O que significa isso daqui, irmãos? Que o povo estava se derretendo de medo do ímpio. E é interessante na história, eu vou trazer só duas passagens de como que foi antes disso. Ou seja, na história nós sempre percebemos, a Bíblia nos relata diversas passagens, que o ímpio se derretia de medo do Senhor. E aqui nós estamos percebendo que o povo de Deus está se derretendo de medo do ímpio. A primeira passagem que eu vou passar para vocês é Josué capítulo 2, versículo de 8 a 11. Só o histórico disso daqui. O que estava acontecendo? Josué mandou os espias ir dar uma passeada por Jericó, para ver como é que era a cidade, porque eles iam invadir Jericó. Eles caminharam por Jericó ali, e alguém percebeu que eles eram espias, e iam matar eles. E aí olha o que aconteceu, uma mulher chamada Raabe escondeu esses dois espias. Josué capítulo 2, versículo 8 e 11. Olha só. E antes que dormissem esses espias na casa de Raabe, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o pavor de vós caiu sobre nós. Não para por aí. E que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, o que, ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso aqui é o medo do povo de Jericó, do povo de Deus, de Josué e seu exército. O povo de Josué estava para invadir Jericó. Isso aqui é o povo de Jericó com medo do Senhor Deus Todo-Poderoso, e ele diz: esse Deus é Deus em cima e Deus embaixo. Mais uma passagem só para a gente verificar. Outra passagem é quando Gideão, Juízes 6, ele é chamado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. E ali ele faz uma prova com o Senhor, aquela prova da lã. Você lembra? Ah, Senhor, se for da sua vontade mesmo, que amanhã só a lã amanheça seco e em volta tudo cheio de orvalho, no outro dia só a lã seca. Ah, Senhor, se for da tua vontade mesmo, que amanhã amanheça só a lã molhada e tudo em volta seco, no outro dia só a lã molhada. Mesmo assim, ainda Josué estava com medo de conquistar o povo. Aí o Senhor fala assim para ele: desce no arraial e você vai ver o que eu vou fazer. Juízes capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz assim: chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. O que significa isso? Isso daqui é o medo do povo que tinha do povo de Deus. Só que lá em Judá, no texto de Isaías, vocês percebem que é o inverso? Que é o povo de Deus que estava se derretendo de medo do ímpio. Opa, tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa errada? E aonde que está o erro nessa passagem de Isaías? Está justamente na incredulidade. Quando não se
crê no Senhor, quando não se tem o Senhor como seu único e suficiente Salvador, quando não se tem um relacionamento íntimo com o Senhor, quando não se caminha com o Senhor, tudo é motivo de ter medo. Tudo é motivo de derreter-se de medo. Nós que somos cristãos verdadeiros, presumo que sim, não podemos entrar nessa. Se somos verdadeiramente cristãos, aonde deve estar o nosso temor? O nosso temor deve estar, como diz Provérbios 9:10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Aonde que deve estar o nosso temor, irmãos? No Senhor, que fez os céus e a terra. O temor, o medo desse povo de Judá estava na vinda do rei assírio sobre eles. E é interessante que o texto diz que as águas encherão, ou seja, estas águas não são outra coisa senão a ação do rei assírio sobre Judá. E eu estava vendo essa semana, a hora que eu estava preparando esse texto, eu estava vendo as águas em Minas Gerais, nesses últimos dias, agora que choveu demais ali na região de Minas Gerais. Eu estava vendo represas sendo rompidas pelas águas. Que coisa impressionante, ela vai levando tudo, vai destruindo carro, casas, vai inundando plantações, nada fica na frente, as águas vão inundando tudo que tem pela frente. Eu falei, Senhor, olha aqui, que coisa maravilhosa que o texto usa. E o profeta diz justamente sobre isso. As águas vão inundar Judá, e essas águas vão chegar até o pescoço. Vocês aqui, mas quando a gente era um pouco mais jovem, no sítio, a gente entrava nos rios, para atravessar os rios, e às vezes a água pegava até o pescoço, entendeu? Aí você fazia assim, para não se afogar. Eu fiquei imaginando aquilo lá, falei, que coisa impressionante, a água até o pescoço. Tem duas situações aqui. Primeiro, se você fizer assim, você morre afogado. Então você tem que ficar sempre com a cabeça erguida para você não morrer afogado. E aqui, nós vamos estudar um pouco mais frente, eu não gosto de fazer alegoria, mas aqui tem uma alegoria muito interessante nesta passagem. E olha o que Isaías fala justamente sobre isso em capítulo 8, de 7 a 8. As águas que encherão os leitos dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, e passando por ele, chegarão até o pescoço, e as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da sua terra, ó Emanuel. O que significa isso, irmãos? O que significa isso? Que a invasão assíria, que aconteceu no ano 701, seria tão grande, tão avassaladora, que Judá toda seria conquistada. Então veja bem, Judá vamos colocar para entender, Judá é um estado. Dentro do estado de Judá existe a cidade de Jerusalém. E as cidades naquela época eram cidades muradas, e as muralhas de Jericó eram muito fortes. A invasão do rei assírio, as águas chegariam até o pescoço. Isso significa que o exército assírio chegou até os muros de Jerusalém. Judá é a cabeça, Jerusalém é a cabeça de Judá. As águas chegando até o pescoço chegaram até os muros da cidade. O exército assírio chegou até os muros da cidade. Queriam conquistar justamente Jerusalém. Só que não foi o exército assírio que conquistou Jerusalém, porque o Senhor não permitiu. E sabe por que o Senhor não permitiu? Por causa dessa última frase aqui, do versículo 8. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Quem é este Emanuel? Quem é esse Deus conosco que nós falamos no capítulo 7, versículo 14? Desse menino que nasceria, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. A conquista de Jerusalém, irmãos,
seria na época e pelo povo que Deus quisesse. Os assírios queriam, mas Deus disse que não. Os planos dos homens são frustrados quando não estão diante da vontade do Senhor. O exército assírio, o rei Acaz, fez uma aliança com o inimigo. Essa aliança se transformou num laço. Esse inimigo vem, conquista Judá e quer conquistar Jerusalém. As águas chegam até o pescoço, até o muro de Jerusalém. Só que Deus disse não. Volta as águas. Volta, porque Jerusalém não será conquistada pelos assírios. Jerusalém será conquistada daqui a um tempo pelos babilônicos, não pelos assírios. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós precisamos confiar no Senhor em toda a nossa vida. Que Ele me conhece, que Ele conhece você, Ele conhece os seus planos, Ele conhece as suas petições, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece os seus desejos, Ele conhece quando você se prostra diante dEle e diz: Senhor, me ajuda. Ele conhece. Então confia nele, entrega o teu caminho nele. Eu vou falar esse Salmo 37 daqui a pouco. Confia no Senhor, meu irmão. Nós vivemos num mundo onde isso é loucura, onde o mundo nos chama para confiar em tudo e em todos, menos no Senhor Deus Todo-Poderoso. Confia no Senhor, e Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar sozinho. E como eu disse, eu não gosto muito de fazer alegoria, mas Siloé e Eufrates, as águas de Siloé e as águas de Eufrates, é o mundo cristão e o mundo caído. Siloé significa o mundo cristão, os crentes, e Eufrates é o mundo perdido. Confiar nas águas de Siloé significava confiar no Senhor e, portanto, exercitar a sua fé. Confiar nas águas do Eufrates significa confiar no mundo. O rei Acaz preferiu confiar nas águas do rio Eufrates. O rei Acaz preferiu confiar no Eufrates, enquanto que Isaías andava de acordo com as águas de Siloé. Aí eu pergunto para você, em qual delas você quer confiar? Em Siloé ou no Eufrates? Não estou fazendo divisão do grupo não, mas em Siloé ou no Eufrates? Aonde está a minha confiança? Aonde está a sua confiança? No Senhor, que representa as águas de Siloé, ou no rei assírio, que representa as águas Eufrates? Não precisa me responder, responda para você. Aonde que está a sua confiança? E eu quero caminhar para o fim, fazendo algumas aplicações. Irmãos, talvez você esteja até o pescoço de problemas. Talvez as águas estejam já, chegando na sua boca. Mais um pouquinho você se afoga com tantos problemas na sua vida. Talvez o mundo já tenha te chamado diversas vezes para confiar no sistema mundano. Talvez o mundo já tenha te convidado diversas vezes para confiar nele. Talvez as propostas deste mundo já tenham chegado até você de bandeja, dizendo, aqui está a solução para o teu problema. E se você me perguntar, o que é que eu faço? A minha palavra para você é, confia no Senhor. Como diz o Salmo 37, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor
Essa passagem é maravilhosa. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então vamos lá, alimenta-te da verdade, agrada do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, espera nele. Sobra mais alguma coisa? Não. Se lança diante dele, apresenta diante dele os seus problemas, a sua dificuldade, o seu clamor, a sua demanda. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. As águas podem estar no pescoço, mas Ele te socorre. Ele te socorre. Os problemas podem estar tentando te devorar. As águas do Eufrates podem estar te oferecendo a solução. Mas a solução do teu problema e do meu problema estão nas águas de Siloé. Muitas vezes, irmãos, nós nos derretemos diante das situações que o mundo nos oferece. E você sabe por que nós nos derretemos de medo diante das situações? Porque eu e você não andamos em comunhão com o nosso Deus. Eu me lembro aqui agora, imagina esse povo tudo diante de um rei, de um Deus, homem chamado Nabucodonosor. Todo mundo, milhares de judeus. E o rei fala assim: se vocês não se prostrar diante de mim, eu vou cortar o pescoço de todo mundo. E a gente só olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, mas a gente esquece que todos os outros se prostraram. Todos os outros se prostraram. Aí fica três figurões lá, em pé. Mas vocês não vão se prostrar? Não, vou matar você. Se quiser matar, mata. Mas nós não vamos nos prostrar diante do Senhor. Eles podiam estar derretendo de medo diante de Nabucodonosor, mas eles sabiam no Deus que eles confiavam. Irmãos, às vezes nós ficamos derretendo de medo diante das situações. E eu repito o que eu acabei de dizer. Isso porque a nossa comunhão com o Senhor, ela é frágil, ela é rasa. Eu não estou falando para nós sermos super-heróis na fé. Eu estou falando para nós apresentarmos diante do Senhor a nossa situação. E veja bem, eu não estou falando para vocês apontando, eu estou me colocando no mesmo nível, porque eu também sou medroso. Eu também me derreto de medo de algumas situações. E eu também reconheço que falta para mim um caminhar seguro, um relacionamento seguro com o Senhor. E por que isso, para terminar a minha exposição nessa noite? Porque às vezes nós achamos que nós estamos no controle. O Pasquini pregou hoje aqui de manhã, ele falou sobre o Salmo 147. E é interessante que ali a gente percebe que quem manda a chuva, quem tira a chuva, quem manda o granizo, quem tira o granizo, quem faz isso, quem faz aquilo, é o Senhor. E às vezes eu e você, e se eu estiver falando bobagem, você levanta a mão e diz assim, não é verdade comigo. Eu e você, nós achamos que nós estamos no controle da situação. E eu vou dizer uma verdade para você, nós não estamos no controle da situação. O nosso Deus, o Deus que fazia o povo tremer de medo, é que está no controle da situação. Que a minha e a sua vida estejam diante do Senhor e que Ele faça de nós segundo a sua vontade. Amém?